Então, pessoal, agora que já se decorreram alguns dias da participação vergonhosa, vexaminosa do Lula naquela Assembleia da ONU, aliás, que púlpito feio de um cacete, eu acho essa escolha de cores horrorosa aqui, mas enfim, né, um bom palco para um monte de groselhas que vários falam. Aí você viu o cara lá bebendo água direto da jarra, né? Pois é, enfim, é muito pior é o que o Lula falou, com certeza, vergonha maior foi ser governado por esse tipo de animal aqui que usou do seu espaço ali para alocar o Brasil no timinho, no timeco dos piores países do mundo, das piores ditaduras, o que há de mais vergonhoso, vexaminoso em matéria de política internacional, como já era de se esperar. Ao ponto aqui do próprio governo brasileiro ignorar o discurso do Netanyahu, né, quando foi feito ali, junto com alguns outros paisecos de lixo ali e tudo mais, né? Olha só, outros países que abandonaram aqui o discurso do Netanyahu, né? Irã, Cuba, Arábia Saudita, né? Só países realmente de luxo. E no final das contas, isso serviu apenas, né, para gastar muito dinheiro, porque a comitiva do Lula para essa reunião da ONU levou mais de 100 pessoas. Para que isso aqui tudo? Claro que é para fazer turismo às custas dos brasileiros. Uma elevação aí no primeiro ano de governo do Lula, agora certamente mais de 28% nos custos de viagens internacionais para fazer esse tipo de papelão. Vamos conversar aqui sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, né, o pessoal da Gazeta do Povo faz a comparação da lógica do Lula aqui, da métrica que ele usa para avaliar as nações. Então, o seguinte, né? Quando tem dois tipos de bombardeio aqui, né? O de agressão e o de morte, né? Então, é um crime contra a humanidade se é Israel que está atacando aqui a faixa de Gaza ou o Líbano. Agora, se é a Rússia atacando a Ucrânia, aí é um desentendimento que tem que ser resolvido com umas cervejas de uma conversa aí, né? Também o Lula diz que Israel não tem o direito de se defender dos ataques terroristas que recebe tanto dos terroristas da faixa de Gaza quanto do Hezbollah ali no Líbano, né? E a Ucrânia também não tem direito de pedir o território que foi invadido criminosamente pela Rússia, né? Então, o Lula realmente não tem parâmetros a serem seguidos, né? E é aquela coisa que a gente sempre fala, o Lula tem um sonho de se tornar um grande líder mundial, ganhar um Nobel da Paz, a coroação da carreira do Lula, como se tivesse uma carreira digna de alguma coisa, né? Mas ele tem esse sonho, ele alimenta essa fantasia de que ele vai ser um grande líder mundial. Então ele fica nessa história aí de ser o líder do Sul global, né? Que é um Sul que obviamente não é geográfico, porque a maior parte dos componentes, dos auto-intitulados componentes desse Sul global, estão no hemisfério norte, como Rússia e China, os grandes nomes, mas o Irã também, né? Mas o principal nem é isso, é que ainda que haja um Sul ideológico, vamos colocar assim, um Sul econômico, quem, em sã consciência, vai querer ser comandado pelo Lula nessa história? Vladimir Putin, Xi Jinping, os ayatolás do Irã, esse pessoal vai querer ser comandado pelo Lula? O Lula é um otário que serve aos interesses desses indivíduos, desses políticos, dessas ditaduras, desses outros países, né? O Lula não é absolutamente um líder deles, não é visto dessa forma e não tem a menor condição de sê-lo. Agora, o que o Lula tem feito nisso aí, para realmente o que ele tem conseguido nessa história, é gastar muito dinheiro. E estamos falando de um gasto só em 2023, meu amigo, só em 2023, de 3 bilhões de reais. Caramba, aí o Ciro Gomes, isso aqui dá bilhão. Ciro Gomes não tem esse papo aí? Tá aí, ó. Dá bilhão, 3 bilhões de reais. Será que não valeria a pena cortar isso aqui? Reduzir para 1/3, tô sendo bonzinho, tira 2 bilhões de reais. Caramba, o Brasil teve um déficit ali de 230 bilhões de reais primário
no ano passado, com o Lula torrando dinheiro dessa forma aí, né? Realmente é uma coisa vergonhosa. Essa comitiva aqui do governo Lula levou uma renca de pessoas aí. O pessoal do Globo vai criticar o Lula, mas fazem uma ponderação aqui antes, é claro, né? Dizendo o seguinte, que o Bolsonaro isolou o governo brasileiro do mundo, né? Caramba, é impressionante. Lula defendendo Rússia, defendendo Nicolás Maduro, defendendo o Hezbollah, o Hamas, defendendo o Irã, mas é o Bolsonaro que isolou o Brasil. É impressionante. Me diga, se o Bolsonaro tivesse no poder hoje, se ele teria alinhado o Brasil com essa gentalha da política internacional, né? Mas voltando à crítica do pessoal do site O Globo aqui, né? Então, né, ele falou aqui que o Lula adotou uma agenda internacional frenética, né? 8 meses de governo, foram 19 países em 4 continentes aqui. E, obviamente, o Lula não viaja sozinho lá, o Javier Milei viajando de classe executiva no avião. Não, ele leva uma renca de gente com ele, uma turma aqui, um séquito de seguidores, né? São aqui os oficiais e mais um monte de agregados, é claro, né? Então, realmente, né, estamos falando aqui de um crescimento de... tanto aqui de gastos com a administração pública federal e tudo mais, de 28% na comparação aqui com o último ano do Bolsonaro, né? Tanto aqui na quantidade de viagens, né? 38% de aumento de viagens, 28% de aumento nos custos, né? E aí foram mais de 100 pessoas agora na Assembleia Geral da ONU, né? Então, realmente, imagino que esse pessoal é extremamente importante nessa história. E aí o próprio pessoal do Globo fala, né, que você não precisa descer em detalhes para ver o desperdício de recursos que isso aí representa, né? Olha só, tem aqui a Esther Dweck, né, que já tinha ido para Nova York esse ano aqui. A Sônia Guajajara já foi em 12 países viajando como ministra do governo Lula, né? Tem aqui também o Wellington, sendo que de Brasília para Manaus ela viajou 5 vezes, né? Viajou 12 vezes para fora do país, né? O Wellington Dias aqui, ministro do Desenvolvimento, já foi também, já deu um rolezinho aqui para Nova York junto com o Lula e já fez 12 viagens também ao exterior. O cara é bem viajado aqui, com certeza, né? Então, realmente é uma coisa imoral, no fim das contas, né? Esse gasto excessivo aqui, que é piorado. Aquilo que realmente piora essa história nem é tanto o gasto, que é um problema interno brasileiro, mas a questão diplomática, isso aí que é triste realmente, é um problema externo brasileiro, um problema da colocação do Brasil enquanto uma nação importante, uma potência econômica, de certa forma, uma potência em termos de população, mas que tem sido colocado do lado de vários países, no mínimo, questionáveis, né? Então, realmente o Brasil está sendo colocado aqui entre nações bandidas, né? Que negam a democracia, negam direitos civis básicos, como o Irã faz com consistência aí, e o próprio senso moral, inclusive, né? E aí o Lula falou um monte de absurdos. Aliás, tem falado isso há muito tempo, diga-se de passagem, né? E falou aqui que, no caso da guerra da Ucrânia, estamos lidando com 2 países que não querem negociar, né? Caramba, né? Você tem um país que invadiu o outro e você quer que os 2 negociem. Não tem negociação, meu amigo. Como diria o André Matias no Tropa de Elite 2. Tem negociação não, meu amigo. E aí é uma alucinação de fato aqui do Lula de querer que um país que foi invadido, que está sendo agredido, negocie a paz com a Rússia, porque a paz é importante aí, né? Ou seja, a culpa de quem iniciou a guerra, a culpa pela guerra, é do país que foi agredido, né, no começo da história. Realmente uma coisa completamente patética aqui, né? Então, olha só, né? Realmente o Lula falando da Palestina foi uma coisa completamente absurda. O cara já tá meio gagá também, é preciso levar isso em consideração. Mas as declarações de fato do Lula são realmente declarações cretinas. O Lula tem se omitido de temas que simplesmente não dá para ele defender, como é o caso da Venezuela, né?
E realmente ele não falou abertamente dessa situação, tá aquela coisa toda de negociar e chegar num acordo. Vergonhosa a posição do Lula aqui. É uma lástima que ele faça esse tipo de discurso ainda com essa regularidade, que ele gaste essa fortuna para promover turismo para os seus agregados e que principalmente afunde o Brasil cada vez mais na lama da tirania, do autoritarismo e do desrespeito aos direitos humanos. Esse é o Lula da esquerda, esse é o Lula da galera, um cara que envergonha o Brasil de diversas formas. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.